Quando Nossa Senhora apareceu em Medjugorje, e ainda aparece, né? Trata-se de um conjunto de aparições que começou em 1981, na região da Bósnia e Herzegovina, quando Nossa Senhora aparece sob o título de Rainha da Paz. Certa vez perguntam a ela quais eram as práticas mais importantes para um cristão católico. E ela então começa a apresentar aquilo que hoje nós chamamos de 5 pedrinhas, que basicamente são os 5 pilares de uma vida espiritual autêntica e ao mesmo tempo profunda. 3 práticas são diárias, uma prática é semanal e a outra prática é mensal. Faço aqui apenas, menciono rapidamente estas 5 para a gente entender. Ela vai dizer que toda a vida espiritual autêntica nasce da meditação da palavra de Deus. Portanto, não é possível ter vida espiritual autêntica sem meditar a palavra de Deus todos os dias. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, Nossa Senhora diz, como fruto da meditação da palavra, a segunda pedrinha é a vida de oração. E ela diz, não se trata de qualquer oração, mas da oração do Santo Rosário. Portanto, a segunda pedrinha, ou segundo pilar da vida espiritual, é a oração do Santo Rosário, ou ao menos do Santo Terço. Primeiro, a palavra. Segundo, a meditação do Rosário. E o terceiro pilar da vida espiritual, e aqui não é necessariamente o mais importante, o menos importante, mas é só um caminho, ela vai dizer a Eucaristia. Então, meditamos a palavra e ali ouvimos Deus. Rezamos o rosário e ali falamos com Deus, contemplando a vida de Jesus através dos olhos de Nossa Senhora. Que essa é a função do rosário. Contemplar Jesus a partir de Maria. E como meta desse processo está a Eucaristia. Então, na palavra eu ouço o Cristo, no rosário eu contemplo o Cristo, na Eucaristia eu recebo o Cristo. Então, toda a vida espiritual autêntica consiste em unir-se a Jesus, ou unir o meu coração a Jesus. Meditar a palavra, rezar o rosário e comungar. E isso ela fala diariamente. Portanto, esses três pontos iniciais devem fazer parte todos os dias da nossa vida. Né? Cada um de nós sabe o que tem que fazer para melhorar nesses pontos. E se não é possível, por exemplo, comungar todos os dias, fazer pelo menos a comunhão espiritual e ter o hábito de visitar Jesus muitas vezes na capela do Santíssimo Sacramento. Depois, nós temos o quarto pilar, ou a quarta pedrinha, que Nossa Senhora ensina em Medjugorje, que é uma prática que devemos fazer pelo menos uma vez por mês. Trata-se da confissão. Então ela diz, aquele que medita a palavra, reza o rosário, comunga com frequência e se confessa mensalmente, ou o máximo de vezes que conseguir, tem uma vida espiritual estável. Portanto, estas são as coisas mais importantes que se deve fazer dentro da igreja. As outras coisas são secundárias. Estas são as mais importantes. Mas está faltando uma prática que Nossa Senhora ensina e diz que devemos fazer isso semanalmente, que é a prática do jejum, que é o tema do Evangelho de hoje. Nossa Senhora fala, eu peço a vocês que jejuem 2 vezes na semana. E ela propõe então o jejum da quarta e o jejum da sexta-feira. Claro que em Medjugorje ela propõe o jejum a pão e água, que na verdade não é jejum de pão e água, ou seja, não se come o pão e a água juntos, mas se tenho sede tomo água, se tenho fome como pão, somente o pão, exatamente porque o que ela quer fazer conosco é que nós nos lembremos que sem a água viva do Espírito não somos nada, e sem a comunhão do corpo do Senhor, representado ali no trigo do pão que a gente come, também o nosso organismo não tem vida. Enfim, ela diz,
cada um deve jejuar dentro dos seus limites e das suas condições. Porque é verdade que uma pessoa que toma muito remédio, ela não pode jejuar de maneira severa, porque o organismo não aguenta. Mas não pode ficar sem jejum. Só que hoje, se você for fazer uma enquete e perguntar para as pessoas que vão às nossas comunidades, quantos de vocês jejuam? Eu penso que a maioria das pessoas vai dizer que não jejua. E cada um vai encontrar uma desculpa para não jejuar. Ah, eu estou muito velhinha, mas está lá no Instagram. Ah, eu estou muito fraquinha, mas fica lá o tempo inteiro fofocando com a vizinha. Então precisa tomar cuidado, porque às vezes nós somos muito bons na hora de encontrar desculpas para a nossa falta de vergonha na cara. Então o jejum não é uma opção. O jejum é uma condição para a vida cristã. Agora, por que o jejum é tão importante? Eu vou aqui citar algumas coisas a partir daquilo que Nossa Senhora nos ensinou em Medjugorje. Ela diz que a primeira coisa que para o jejum serve como primeira coisa para mostrar a nossa verdade. Qual é a nossa verdade? Nós somos apegados a tudo e a todos. Porque fique um pouquinho sem comer. Ai, estou com fraqueza. Ai, estou desmaiado. Ai, estou com isso aqui. Ai, estou com dor de cabeça. Ai, estou com dor no estômago. Então, mostra o quanto nós somos apegados. E o quanto nós somos, muitas vezes, vivemos uma identidade muito infantil, no sentido negativo, né? Não pode suportar um pouco de fome, não pode suportar um pouco de ausência de comida. Ela fala, o jejum mostra a verdade de que somos e vocês são apegados às coisas, às pessoas. Esses dias mesmo, eu falava com um padre amigo, eu fui para uma reunião, e aí eu cheguei na reunião e olhei a mesa do café da manhã. Né? E olhando a mesa do café da manhã, eu fui em direção a uma tigelinha que tinha filão pequenininho com queijo em cima. Eu catei o pão. Quando eu fui trazer para a boca, eu lembrei, eu não posso comer pão. Por causa da quaresma de São Miguel, cada um de nós sempre tira alguma coisa, né? E aí ele olhou para mim, que foi esse padre? Eu falei assim, eu não estou comendo pão. Ele disse, não acredito, você também? Eu falei, eu também. Eu nunca imaginei que eu gostava tanto de pão. Porque quando a gente tira, a gente percebe o quanto a gente precisa daquilo. O quanto a gente tem contentamento naquilo. Né? Então o jejum ele faz a gente identificar os nossos apegos, as nossas dependências, né? Essas coisas todas. A segunda coisa que o jejum traz para nós é um autocontrole e um autodomínio. Porque depois do pecado original, o homem, o ser humano, ficou indomável. Quantas vezes a gente já ouviu alguém, ou talvez nós somos assim, eu não tenho sangue de barata não. Se fala comigo, eu pá! Se vem para cima de mim, eu na hora. Né? Isso é fruto do pecado original. Quando aquela pessoa, aquilo sobe de dentro dela, assim, parece que pega fogo. E se preciso for, ela grita, ela briga, ela xinga, ela humilha. O jejum dá esse autocontrole. Porque quem aprende a controlar a vontade de comer, aprende também a controlar a vontade de fazer outras coisas que não deveria fazer. Então o jejum vai dando esse autocontrole, esse autodomínio aos nossos instintos e às nossas vontades e aos nossos desejos. Não sei vocês, mas geralmente quando a gente faz jejum, dá vontade de comer até pedra. E geralmente no dia de jejum é o dia que vão te oferecer as coisas mais saborosas. Né? Você vai visitar alguém, vai ter lá o que você gosta de comer. Você vai receber a visita de alguém que, sei lá, vai te dar um chocolate, alguma coisa assim. E essa é a dinâmica do jejum. É aprender a controlar o desejo e o instinto. A finalidade do jejum não é necessariamente emagrecer. A finalidade do jejum é, em primeiro lugar, aprender a controlar os meus instintos. Dizer a hora que vou e a hora que não vou comer. A hora que vou e a hora que não vou beber.
E assim nós vamos controlando os nossos desejos e nossas vontades. Mas o ponto alto do jejum, e é exatamente isso que Jesus está falando aqui no Evangelho, porque os mestres da lei, os fariseus, eles jejuavam bastante. Mas eles não entendiam que o jejum não tinha uma finalidade em si mesmo. Não é? Jesus quer mostrar para eles que o jejum é um caminho para algo maior. Não é só ficar sem comer ou ficar sem beber. E aí entra o terceiro ponto, a terceira finalidade do jejum. A primeira, mostrar para nós a nossa verdade, o quanto somos ainda apegados, dependente de coisas, de pessoas, de prazeres e sensações. Segundo, ajudar a gente a ter esse autocontrole e autodomínio das nossas vontades. Mas o fim último do jejum é exatamente esse. O que é a palavra jejum na língua latina? Vazio. Então, o jejum não é o ficar sem comer apenas, mas é criar um vazio das coisas materiais para preencher com as coisas espirituais. Ou seja, o dia em que eu faço jejum deve ser o dia em que rezo com mais intensidade e também durante mais tempo. Tem pessoas que dizem assim, hoje graças a Deus não tenho que fazer o almoço, então eu vou aproveitar e vou passar roupa. Graças a Deus que hoje eu não vou precisar preparar o almoço, então eu vou adiantar as minhas coisas. Isso não é jejum, isso é dieta. O jejum é criar este vazio das coisas temporais para ocupar e preencher o meu interior com as coisas espirituais. Por isso Jesus ele chama a atenção dos fariseus e dos mestres da lei. Né? Como é possível jejuar enquanto o noivo está com eles? Versículo 35 ele fala, mas dias virão em que o noivo será tirado do meio deles, então naqueles dias eles jejuarão. Porque o jejum é esta prática espiritual que faz com que eu me esvazie das coisas temporais para me ocupar mais com as coisas espirituais, com a própria presença de Deus. Vamos costurar tudo isso que a gente está meditando aqui, porque tem gente que já está dormindo. Né? A primeira coisa tem que entender que somente estar na igreja não é suficiente. Se nós queremos, ou se nós quisermos progredir na vida espiritual, precisamos nos exercitar espiritualmente. E para entender quais são esses exercícios, nos voltamos para Nossa Senhora, porque ela é a mãe da igreja. E ela nos fala, meditação da palavra, terço, rosário, comunhão, confissão e jejum. Aqui você já pode ver se você ou eu, todos nós, estamos tendo uma vida espiritual autêntica. Se temos esses 5 pontos e se eles estão intimamente ligados uns aos outros, nós estamos tendo uma vida espiritual intensa. Agora se começa. Quantas vezes por dia você medita a palavra? Não medita. Você comunga, você confessa todo mês? Não. Você reza o terço todo dia? Ou o rosário, ou pelo menos o terço todo dia? Não. Você jejua toda semana? Não. Você comunga com que frequência durante a semana? Só de domingo. Então você é um católico capenga. Que está na igreja, mas nunca vai ter vida espiritual autêntica, porque não existe vida espiritual autêntica sem exercício. É como alguém que diz assim, eu estou pagando uma academia maravilhosa. Nossa, mas não tive uma bola. Mas é porque eu vou lá e fico conversando com os colegas, como muita gente faz na igreja. Vai na igreja, fala com todo mundo, menos com Deus. Conversa com todo mundo, mas não reza, não confessa, não jejua, não comunga, não adora, não medita a palavra. E nesse sentido, a Madre Teresa é muito severa. Há um cardeal chamado Angelo Comastri, e ele contou um testemunho que para mim é maravilhoso. Ele fala que quando ele ainda era seminarista, ele entrou numa crise vocacional muito grande. E ele escreveu uma carta, a Madre Teresa escrevia muitas cartas, e escreveu uma carta pedindo orações para a Madre, dizendo que ele não estava bem, que estava meio enfraquecido na vocação e tal.
Madre Teresa respondeu a carta dele, e depois o tempo passou, ele ficou padre. Quando ele ficou padre, ele foi a Roma. E a casa das Irmãs Missionárias da Caridade é muito perto da Basílica de São Pedro. Elas têm uma casa ali, que tem uma porta de madeira bem antiga, e uma fila quilométrica de irmãos de rua, que todos os dias vão lá para comer na casa delas. E aí diz que ele chega em Roma, Madre Teresa estava nessa época em Roma, na Casa Geral das Irmãs, e ele vai até ela para conversar. Quando ele se encontra com ela, ele fala: olha, Madre, eu era um seminarista, escrevi para a senhora, precisava de oração, parari, parará. E aí, ele conta no testemunho que ela olhou fixamente nos olhos dele e disse: quantas horas por dia você reza? Aí ele disse que ficou muito surpreso com a pergunta e disse: Madre, eu rezo a missa todos os dias, eu rezo a liturgia das horas, eu rezo o terço e faço algumas outras orações. E ela diz: só? Ele diz: mas Madre, eu achei que a senhora ia perguntar quantos pobres eu visito por dia, quantos pratos de comida eu dou por dia, quantos doentes eu visito por dia. Ela diz: sim, isso é importante, mas sem Deus somos muito pobres para ajudar os pobres. Se temos muito o que fazer, antes de fazer, temos muito para rezar. Isso é uma coisa que a gente tem que aprender. Uma vez, uma das formandas, das irmãs da Madre Teresa, ela chega para a Madre e diz: Madre, infelizmente não vai dar para a gente fazer a adoração diária, porque elas faziam 2 horas de adoração antes de começar a Santa Missa, das 5 da manhã às 7 da manhã. 7 da manhã, Santa Missa. E aí a Madre disse: mas por que não podemos fazer a adoração? Porque nós temos muita coisa para fazer, tem muita criança muito doente, muita gente que precisa de ajuda. Aí a Madre disse: eu vou pensar e depois te respondo. Passados uns dias, a irmã veio e disse: Madre, a senhora decidiu? Ela disse: sim, decidi. Então, se nós estamos fazendo 2 horas de adoração e essas 2 horas não são suficientes em virtude de tanto trabalho que temos, vamos fazer 3. Porque se a gente tem muito trabalho, a gente precisa estar muito unida a Jesus na Eucaristia. Portanto, é preciso entender, se vocês fazem parte dessa comunidade de Madre Teresa de Calcutá, entender que é uma mulher de um coração generosíssimo, mas antes de tudo, uma mulher exercitada na vida espiritual. Há um padre que escreveu a biografia dela, chama-se Brian. Ele conta que uma vez Madre Teresa estava na capela das irmãs não tem banco, elas se sentam no chão, em esteiras de palha, né? E Madre Teresa está ali, meio que ajoelhada, meio que sentada, como ela gostava de fazer, horas, olhando fixamente para o sacrário. E atrás dela está um padre espiritual que a atendia. Ela pega um pedaço de papel, escreve uma frase e entrega para ele. O padre, achando que ia receber uma revelação divina, né, Madre Teresa, abriu o papel e no papel estava escrito: Padre, onde está Deus? E aí esse padre testemunha: eu a vi durante horas olhando para o sacrário, com uma fisionomia de que talvez estava tão mergulhada em Deus que estava vendo a própria face de Deus. Mas no fundo, vivia numa aridez e numa escuridão tão grande, ao ponto dela dizer: Padre, onde está Deus? Porque ninguém tem vida espiritual porque sente coisas, mas nós temos vida espiritual porque amamos alguém. Eu não rezo porque eu sinto algo, eu não vou adorar porque eu sinto algo, eu não vou à missa porque eu sinto algo, eu não vou meditar a palavra porque eu sinto algo. Eu vou porque ali existe alguém que me ama e que é digno de ser amado mesmo que eu não sinta nada. A vida espiritual não é para que eu seja consolado,
A vida espiritual é para que Deus seja amado. Então, quanto mais nos dedicamos à vida espiritual, mais demonstramos o nosso amor para com Deus. Então vamos pedir a Santa Teresa de Calcutá a sua intercessão, o seu auxílio, para que possamos compreender tudo isso e, principalmente, a partir dessa Santa Missa, nos dedicar às práticas espirituais.